Oi, gente, eu sou a Pri Bernardi, esse é meu canal Crochê no Paraíso. Sejam todos muito bem-vindos. Olha que graça que eu trouxe para vocês essa semana, ó. A aula dessa capinha para notebook ou case, como você queira chamar, tá bom, gente? Essa peça é interessante pelo seguinte, ó, além de linda, ela ficou uma peça perfeita, maravilhosa. Além de tudo isso, ela ainda protege o seu aparelho, tá? Aí você, às vezes, vai trabalhar em algum lugar, tem que levar um notebook, tá? Então, ela é aí, ó, perfeita para você fazer, para você usar, ou para vender, presentear, seja lá como for, tá? Tô ensinando para você aqui o passo a passo dessa peça. Olha dentro que linda, perfeitona que ela ficou. Eu amei fazer, já tô fazendo mais outra, tá? Que é encomenda, coloquei aqui esse botão pra gente segurar o aparelho. Enfim, gente, se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, tá bom? Se você já tá gostando de conteúdo assim, deixa seu like. Deixa eu te dar uma sugestão. Se você tiver uma alcinha aí, porque essa alça aqui é uma alça coringa, tá, gente? Eu uso ela pra tudo. Então, você pode aí também, ó, colocar aqui a alcinha e carregar aí seu aparelho pra lá e pra cá, sem ter nenhum problema de bater e de estragar, tá bom? Então, vamos à lista de materiais. Gente, olha só, nós vamos precisar de 1 kg de fio de malha, tá? O meu já tá aqui, só tem esse pouquinho, porque meu trabalho já está adiantado, eu já estou fazendo aqui uma capinha porque eu tenho encomenda. Mas você vai precisar de 1 kg de fio de malha, tá? A sua escolha. Eu sugiro fios Guarani porque eu uso essa marca, eu gosto, realmente é um fio muito gostoso de trabalhar. É uma malha macia, tá bom, gente? E ela tem poucos nós aí durante o novelo todo, tá? Vou deixar o link dos fios Guarani na descrição do vídeo e aqui também nessa tela, para vocês acessarem a loja online e comprar e receber direto em casa, tá bom? Agulha de crochê número 8. Dá uma olhada na descrição do vídeo que eu vou deixar a lista de materiais completos para você aí, tá bom? Vamos ao nosso passo a passo. Vou começar falando para você sobre as medidas, tá, gente? O notebook, ele é um tamanho padrão aí, mais ou menos, ó, 34 centímetros, tá? Aqui de comprimento e 24 centímetros aqui de largura, tá? Nós vamos começar a fazer o nosso trabalho por aqui, ó, pelo comprimento do aparelho, tá bom? Então, olha só, o que que eu vou fazer? Eu vou transformar esses 34 centímetros em correntinhas, porém, eu vou deixar aqui, ó, 5 centímetros a menos, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou fazer 29 centímetros de correntinhas. Por que é que eu deixo esses 5 centímetros? Porque a gente vai fazer as correntinhas, certo? Na primeira carreira, isso aqui já vai expandir, ele vai aumentar. Então, mais ou menos, ele tende a crescer aí uns 5 centímetros. Então, se você não tiver aí o aparelho na sua casa, eu já dou essa dica pra você, que eles são padrões, né? Mais ou menos, eles têm esse mesmo tamanho aqui. Então, faça aí, ó, 29 centímetros de correntinhas, tá? Porque no decorrer do trabalho, como eu disse, isso aqui vai aumentar. Então, vamos lá, eu vou fazer 29 centímetros de correntinhas. Então, eu tenho aqui, gente, olha só, 29 centímetros de correntinhas, tá? Eu não contei esticado, eu contei assim, do jeito que está, tá bom? Olha, feito aí o seu número de correntinhas que você precisa, você vai colocar o dedo aqui nessa última correntinha que você fez, vai subir mais 2 correntes, ó, e vai vir aqui onde você posicionou o seu dedo e vai fazer um ponto baixo, pegando nessa correntinha aqui de cima, tá, ó? Nós temos aqui sempre 2 correntes, né, ó, 2 alças, desculpa, uma alça aqui em cima e uma alça aqui embaixo. Nós vamos pegar nessa alcinha aqui de cima, tá? E vamos fazer outro ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha de base que nós temos aqui, até nós chegarmos lá no final. E vai ficando assim, tá? Eu vou dar uma adiantadinha aqui, a hora que eu estiver chegando aqui na quina, eu volto com vocês. Então, eu já cheguei aqui no final, no meu último pontinho baixo, e eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa. Olha só, gente, se você tiver o aparelho na sua casa, fica até melhor pra você ir fazendo as medidas. Lembra que eu falei que era pra fazer 5 centímetros a menos? Porque ele expande, ó, olha só o que acontece. Então, ele fica aqui, com aquela medida que eu passei pra você, ele fica aqui, ó, um dedo a mais sobrando aqui do aparelho, tá? E é assim mesmo que tem que ser, porque senão se ele ficar muito fechadinho, muito estreito, o aparelho não passa, tá bom? Então, veja aí se você consegue fazer suas medidas. Cada pessoa tem uma tensão de pontos. Eu fiz 29 centímetros de correntinhas, fiz um ponto baixo aqui para cada correntinha de base, e agora nós vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Quando nós chegarmos aqui, ó, no final, a gente vai dar de cara aqui, ó, com o nozinho,
tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar pontos aqui dentro desse nozinho pra gente poder virar o nosso trabalho, tá? Aí, o que que eu dou uma dica pra você, ó? Eu introduzo a agulha aqui dentro do nozinho, deixando, ó, essa laçadinha passar por cima da agulha, tá? Aí, eu faço um ponto baixo, ó. Fica assim, tá? Eu vou colocar quantos pontos baixos eu achar necessário aqui até a gente virar. No meu caso, ó, vamos ver como é que vai ser. Eu vou colocar vou colocar 2 no mesmo local. 3 no mesmo local do nozinho. Vou colocar mais um. Então, eu coloquei 4 pontos baixos dentro aqui do nozinho. Por que que eu falo isso? Porque a minha tensão de pontos pode ser diferente do seu. De repente, com 3 pontos aqui, você já conseguiu virar o seu trabalho. Mas eu não, eu tive que colocar 4, tá? Então, o que que a gente vai fazer com essa laçadinha aqui? Nós vamos puxar, ó. A gente puxa, porque aí ele fecha aqui o nosso pontinho no final e não fica aquele buraco, que fica feio, tá bom? Vamos seguir, então. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, já escondendo esse fiozinho, nós vamos fazer um ponto baixo aqui para cada ponto de base, tá? Que nós temos os pontinhos baixos aqui praticamente de ponta cabeça para nós, né? Os pontos estão assim, agora a gente virando aqui o trabalho, eles ficam de ponta cabeça. Vem no pezinho do ponto aqui embaixo e faz um ponto baixo para cada ponto de base que você tem aqui, ó, pegando naquela alcinha que restou aqui para você, tá bom? E aí, você vai escondendo esse fiozinho para já economizar tempo, não precisar arrematar depois. E o trabalho vai ficando assim. Eu vou dar uma adiantadinha aqui. Voltei aqui, gente, olha só, eu tô terminando aqui já, ó, a nossa estrutura aqui da nossa capinha, tá? Então, o que que é importante? É importante você medir nesse momento. Esse trabalho meu aqui tá dando mais ou menos 35 centímetros. Se você vê que o seu trabalho, finalizando aqui essa segunda carreirinha, deu uma medida muito abaixo de 35 ou muito acima de 35, você vai ter que rever as medidas, tá? Volta lá no começo do vídeo e segue lá as orientações que eu dei. Bem, sendo assim, ó, eu tô chegando aqui no último pontinho aqui, que nós fizemos aqui da nossa base, aqui do nosso trabalhinho, tá? Então, deixei pra fazer junto com vocês para que não fique dúvida aqui nesse momento. Nesse lado aqui da quina, eu coloquei 4 pontos pra gente poder virar o trabalho, né? Aqui também, eu preciso ter 4 pontos ou mais, tá, gente? Não tem problema nenhum, eu sempre falo, quem acompanha as minhas aulas aí sabe. Não tem problema eu ficar com 4 pontos desse lado e 5 desse, vamos supor. Ou 4 desse e 3 desse. Eu preciso que dê o encaixe perfeito para poder virar aqui a minha peça. Então, nós vamos ver isso agora. Lembra que nós fizemos 2 pontinhos para subir e iniciar o nosso trabalho? Esses 2 pontos já estão aqui, ó, 1 e 2, tá? Eu vou colocar mais um ponto aqui dentro. Ó, vejam que não fecha, né? Tá faltando aqui ainda, ó. Vou colocar mais um e vou ver se eu vou conseguir chegar aqui do outro lado onde eu preciso, tá? Ó, olha só, ainda continua faltando. Então, eu vou colocar mais um ponto aqui dentro. Tá? Vocês têm que só tomar atenção nisso. Bom, cheguei aqui, eu fechei, consegui fechar, ó, tá? Chegou aqui, os pontinhos se uniram e deu tudo certo. Eu consigo virar aqui, então, o meu trabalho. Bem, sendo assim, nós vamos agora iniciar a nossa outra carreira, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, gente, apenas uma alça, tá? Olha só, eu tenho um pontinho baixo passando aqui, ó. Eu vou pegar só na alça de cima, ó. Vou pegar aqui só na alça de cima dele, vou preservar a outra alça. E vou laçar o fio e deixar aqui, tá? Dessa maneira. E vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. Assim, tá? Nesse primeiro ponto que eu fiz aqui, eu já vou colocar um marcador de pontos. Porque eu preciso saber que eu iniciei uma carreira aqui. Isso é importantíssimo, tá, gente? Eu vou vir aqui no próximo ponto e vou pegar só a alcinha de cima, ó, e vou fazer um ponto baixo. Dessa maneira. No próximo, só a alcinha de cima e vou fazer um ponto baixo. E assim eu vou seguir por toda a minha carreira aqui, fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base que eu tenho, pegando apenas a alça de cima e preservando a alça de baixo, tá?
vai ficando assim, ó. Dessa maneira. Deixa eu dar uma arrumada aqui nesses fios. E aí, você segue, ó, fazendo aqui um ponto baixo para cada pontinho de base, até nós chegarmos aqui no marcador novamente. Lembrando que agora não tem mais aumento, tá, gente? Pode seguir aqui fazendo seus pontos, você vai virar aqui na quina, um ponto para cada também, e vai seguindo, tá? Esquece aumentos, não tem mais. Eu vou dar uma adiantadinha aqui e eu já volto com vocês. Voltei aqui, então, gente, olha só. Cheguei aqui no marcador agora, tá? O que que acontece, ó? O seu trabalho já vai fechando. É justamente isso que a gente quer que aconteça, tá? Não estranha que ele vai ficando aqui com formatinho de barco, é assim mesmo. No decorrer aí das carreiras, ele vai se assentando, tá? Então, aí você já aproveita e já fecha aqui o seu trabalho, tá? Vai dando uma fechadinha assim, e ele vai ficando com essa carinha aqui, tá bom? Olha só, gente, prestem atenção no que eu vou falar, porque isso aqui vai ser agora, a partir de agora, vai ser tudo repetição. Então, eu não vou precisar gravar todos os fechamentos e subidas de carreira. Serão todos iguais. Quando você chegar no marcador, olha só, o marcador tá aqui. Você vai tirar ele, vai vir aqui, ó, na alça de cima, desse ponto baixo que está passando aqui, vai pegar a alcinha e vai fazer um ponto baixo. Simples assim. Vai vir aqui e vai colocar o marcador novamente em cima desse ponto que você acabou de fazer, tá? E vai seguir aqui fazendo o seu trabalho. Alça de cima, faz um ponto baixo. No próximo, alça de cima e faz um ponto baixo. Por todo o seu trabalho, tá? Então, assim, não vai ter mais nenhuma novidade daqui pra frente. O trabalho vai ser inteiro dessa forma. Você vai fazer aqui um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando só a alcinha de cima, preservando a de baixo. Não tem aumento, não tem mais nada. Gente, é muito simples, tá? E vai fazendo aí as suas carreiras. Quando chegar aqui, você tira o marcador, pega a alcinha de cima, faz um ponto baixo. Coloca o marcador novamente e dá a sequência. A emenda não caminha, tá, gente? A emenda vai ser sempre aqui. Sempre esse marcador vai ter que estar nesse mesmo ponto até nós chegarmos lá em cima. Se a sua emenda estiver caminhando, você tem que rever aí o passo a passo, voltar o vídeo, desculpa, e dar uma olhadinha aí o que tá acontecendo de errado. Isso é muito comum quando a gente tá começando, tá? Mas não desista não, que vai dar tudo certo. E aí, eu vou falar pra vocês quantas carreiras que eu fiz. Eu já tenho um trabalho aqui adiantado, olha só. Tá? Olha só que lindo que ele ficou. Fiz daquele mesmo jeitinho que eu ensinei pra vocês, ó. E aí, o que que acontece? Vou ver quantas carreiras que eu fiz aqui. Ó, contando lá daquela primeira carreira aqui embaixo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras, tá? Fiz 17 carreiras que deu aí a altura do aparelho certinho. Em centímetros, vamos ver aqui. Contando lá aqui de baixo, ó, nós temos aqui mais ou menos 26 centímetros, tá? Sendo assim, vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Então, eu cheguei aqui, ó, no final da carreira, eu tenho aqui um marcador que é um pouquinho diferente, mas eu usei aqui como se fosse um marcador, não encontrei o meu outro na hora. Mas, enfim, cheguei aqui, ó, olha o que nós vamos fazer. Deixa o marcador aqui pra você caso não se atrapalhar, porque se você estiver começando, às vezes a gente se atrapalha, tá? Eu vou cortar o fio um pedaço considerável, gente, aí uns 10, 20 centímetros, pra poder fazer o arremate, tá? Eu vou cortar aqui. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar a agulha aqui, vamos puxar esse fio. Assim, tá? Ele vai ficar assim, ó, dessa maneira. Agora, reparem o que eu vou fazer. Eu vou pular o marcador, eu vou vir no próximo ponto, com a minha agulha de dentro pra fora do trabalho, eu vou inserir a agulha aqui, ó, e vou passar por cima de 2 alças, tá? Vou pegar essa laçada, vou jogar aqui na minha agulha, ó, e vou levar ela lá pra trás, tá? Por que que eu deixei o marcador aqui? Só pra te chamar a atenção, pra você saber que você tem que pular um ponto, tá bom? Venho com a agulha de dentro pra fora do trabalho novamente, nesse ponto aqui que está saindo o fio, só que agora eu vou pegar uma alça só, ó.
peguei uma alça só, vou pegar essa laçadinha, vou passar aqui na minha agulha e vou levar ela lá pra trás. Olha o que acontece. Os pontos ficam aqui iguaizinhos, tá? Ó, é como se fosse nosso fechamento aqui invisível. Aí, você pode tirar o seu marcador. Esse fio que ficou aqui, você vai esconder por entre os outros, tá? Com uma agulha de tapeçaria ou com uma agulha de crochê. E você fica aí, gente, com um acabamento, olha só que bonito. Bem bacana, ó, tá, ó. Não dá pra ver onde começou. Que ponto bacana, você pode fazer bolsa, gente, só colocar a alça aí, tá bom? Você pode fazer o que você quiser com esse ponto, que ele é maravilhoso. Bem, vamos então colocar a nossa alcinha. Ou o nosso fecho. Gente, no caso aqui, ó, eu tenho um botão de madeira, tá? Eu já tinha esse aqui, eu acho que vai ficar bem bacana, bem bonito colocar esse botão aqui. Se você tiver qualquer outro botão aí, você pode colocar, tá? Isso aqui, ó, é um corinho que eu tenho já há muito tempo atrás. Eu guardo aqui essas coisinhas de artesanato, né? Se você não tiver, não faz mal. Pode pegar o fio de malha mesmo e cortar um pedacinho no meio para ele ficar mais fininho, tá bom? O que é que eu vou fazer? Olha só, eu vou posicionar o botão aqui na segunda carreira, ó, contando aqui de cima para baixo, tá? Vou posicionar ele aqui, vou ver aqui o meio certinho, ó. Vou ver aqui o meio. Aqui tá com 35 centímetros, né? Nós temos 35 centímetros aqui. Vou posicionar, então, aqui o botão mais ou menos no 17,5, né? Aí, eu coloco aqui, meço aí direitinho, meço o meio da peça e coloco aqui na segunda carreira. Eu vou pregar esse botão e eu já volto. E aí, gente, olha só, eu fiz isso aqui, eu preguei esse botão com linha e agulha de costura, tá, ó? Peguei a linha fininha, porque o buraquinho aqui é bem fininho. Costurei aqui, ó, normal, tá? Aquele passo a passo lá de costureira mesmo. De colocar o botãozinho, acho que isso aí é tranquilo, né? Só que aí agora eu vou colocar o aparelho aqui dentro, porque eu preciso medir ali o nosso corinho, ou a nossa fitinha, ou o que a gente vai colocar ali, tá bom? Ele fica um pouquinho estreito no começo, mas depois ele entra certinho, tá? Porque a malha, ela vai ceder um pouco, tá bom? Então, agora aqui, ó, se você pegar a sua malha, ou a fitinha que você for colocar, para amarrar, você tem que medir aqui mais ou menos. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho nesse corinho aqui dentro, tá? Então, eu vou deixar isso aqui como se fosse uma folguinha para dar um nó. E aqui, ó, eu faço mais ou menos uma medida aí. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou cortar. Agora sim, eu tiro o aparelho aqui de dentro novamente. E vou virar minha peça assim. Vou vir aqui na segunda linha também aqui, ó. Na segunda carreirinha contando de cima pra baixo. Em direção ao botão, ó, tá? Venho aqui, vou pedir ajuda pra uma agulha mais fina. Vou usar uma 4 mesmo. Eu vou vir então aqui, ó, de dentro pra fora do meu trabalho. Vou colocar a agulha aqui, ó, tá? Na direção do botão, como eu falei pra vocês. Vou passar o fiozinho. Ou a sua malha, ou seja lá o que for que você vai segurar, tá? E aqui também, do outro lado. Tá? Aqui, gente, eu vou dar um nozinho. Só que eu não posso esquecer de vir aqui pra frente e medir, ó, pra ver se dá pra passar, tá? Aqui, ó. Vamos deixar um dedinho mais ou menos, porque vai ter o aparelho, né, aqui, enfim. Eu acho que aqui dá, ó, dessa forma. Solto aqui novamente. Vou dar um nó. Pedir ajuda pra agulha de novo. Tá? E na verdade, eu vou dar 2 nozinhos, porque eu sempre tenho medo que isso aqui solta, tá? Quando a gente vai fazer uma peça, gente, assim, ó, o acabamento é uma coisa assim, é fundamental, tá? Você tem que cuidar aí com o seu acabamento, porque o seu cliente não pode ficar prejudicado em nada. Imagina se você vende uma bolsa, ou seja lá o que for, e a pessoa vai usar e arrebenta aí a tira ou o negócio que você colocou. Ninguém quer, né? Deus me livre. Então, por isso que eu sempre falo que o acabamento, ele é, ó, fundamental. Bom, ficou bacana?
Tá dando pra fechar? Vamos ver aqui. Tá, e ainda vai dar uma folguinha aqui, tá bom? Vamos colocar, então, o nosso aparelho aqui novamente. E aí, a nossa capinha, olha que lindeza. Ajeita bem. E vamos fechar aqui, ó, ficando assim. Olha que bacana, né? Gente, essa aula que eu tinha para dar hoje, tá? Eu espero muito, mas muito que você tenha gostado. Se você já curtiu essa aula, já deixa seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal, que você me ajuda a continuar aqui no YouTube, tá bom? Um beijo, tudo de bom para você e até a nossa próxima aula.